Olá, queridos, estou aqui com o pastor Rafael e hoje nós vamos tratar sobre batismo. Pastor Rafael, bem-vindo. Muito obrigado, uma alegria estar com todos vocês. A nossa igreja, quando fala em batismo de criança, me fala aqui, qual a diferença entre batismo e consagração de criança? Maravilha, uma ótima pergunta. A consagração é um ato dos pais, um reconhecimento que antes daquele filho ser deles, ele é ou ela é do Senhor. Então realmente é um ato que parte dos pais, até porque a criança não tem o entendimento daquilo que está acontecendo. Já o batismo, ele requer o entendimento do indivíduo que está se batizando. Por isso até mesmo que nós colocamos uma idade que não está na Bíblia, mas é um entendimento, um consenso com os especialistas e na nossa prática também, muito do Kids, que 9 anos é uma idade onde a criança tem o entendimento da decisão que ela está fazendo por Cristo. Então a consagração é um ato dos pais e o batismo é um ato da criança, do indivíduo, dos pais consagrando as crianças ao Senhor e a criança recebendo e declarando publicamente que Jesus Cristo é o único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Ótimo! Acho que clareou, né, gente? Vamos pensar agora tanto em relação aos pais como em relação à criança. A criança que está assistindo agora, ela faz a pergunta assim, por que eu preciso me batizar? Porque é um mandamento. Mandamento, pastor? Como assim? É uma ordem, uma orientação do Senhor Jesus Cristo para a sua igreja. Assim como a ceia do Senhor, o batismo nas águas, e nós entendemos que o batismo, até pela origem da palavra, trata-se da imersão da pessoa nas águas, e aqui vira até alguma preocupação de muitas das nossas crianças que falam: "Ei, eu vou me afogar". É mesmo? Calma lá, continua. Vou fazer essas perguntinhas já. Então, maravilha. Então, o batismo por imersão, nós entendemos que é uma orientação bíblica. Então, temos alguns textos aí que vão nos dar isso como base. Aquele que crer e for batizado será salvo. A orientação de ter o batismo como a sua fé pública e assim como também a ceia memorial do Senhor praticada pela igreja são então mandamentos, orientações do Senhor para todos nós cristãos. Então vamos lá. E por que, ou o que, melhor, o que a criança, ou essas crianças de 9 a 13 anos, no caso do Kids e Intertim, o que essa criança precisa para ser batizado? Ter o entendimento claro do que é o batismo. O batismo é a pública confissão de fé daquela pessoa que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Senhor e Salvador. É o entendimento do que aconteceu na cruz do Calvário. Jesus Cristo atraiu sobre si os nossos pecados e ali rasgou a nossa nota de dívida. Todos os nossos pecados foram atraídos sobre ele e por isso nós o temos como nosso Salvador. Então a criança, para ser batizada, ela simplesmente precisa ter um entendimento disso. E aqui vocês nos dão aula sobre isso. Mas é muito lindo percebermos a sinceridade de muitas crianças nessa declaração. Muitas vezes os adultos esquecem que já foram crianças e até mesmo colocam em dúvida aquilo que as crianças estão fazendo, que a própria Bíblia diz. Muitas vezes precisamos ter o coração de uma criança, coração sincero e puro de uma criança. Então é muito lindo e os testemunhos estão aí daquilo que valida este entendimento das crianças. Engraçado que muitos acham que as crianças têm maturidade para aprender outra língua, para fazer tantas outras coisas e não têm a maturidade com 9 anos para entender que ela é pecadora e que precisa do Senhor Jesus Cristo em sua vida. Maravilha! Vou compartilhar com o senhor alguns dos medos que a gente presencia na primeira aula de batismo. E é muito engraçado porque precisamos lembrar exatamente o que o senhor acabou de falar, que são
crianças e são puras. Elas falam aquilo que elas sentem. Muitas vezes agora nós, posso adultos, colocar uma temos coisa? medo. Pensamos coisas, mas nós não verbalizamos. O que eu tenho visto e nós temos compartilhado a respeito dessa pureza da criança? Que muitos pais entendem que os seus filhos não estão preparados para o batismo porque eles pecam, porque eles erram. Essa pureza não deve ser confundida com erros naturais do dia a dia, com situações que são inerentes até mesmo da natureza pecaminosa. Pastor, velho, a gente não tem que ser santo para batizar. Olha só, Uau, nós sério? temos que ter um coração quebrantado. Nós temos que ter essa disposição, exatamente. Buscar. O desejo de ter um coração cada vez mais parecido com o de Jesus. Já tinha que ter auréola cristalina. E isso tem sido uma limitação para muitas crianças. Os pais, aquelas pessoas que estão perto, e aqui nós não estamos julgando os pais, mas os pais até às vezes com excesso de zelo, sim, não querendo que os seus filhos tomem uma decisão equivocada, às vezes seguram muito essa decisão da criança. E nada mais é do que sentar e ter uma conversa franca. Filha, o que você está entendendo em tomar essa decisão do batismo? Eu mesmo me lembro que eu cheguei com todos os dedos para o meu pai falando: pai, eu quero me batizar. E ele fez uma grande festa e falou: filho, me fala o que você entende sobre isso. E ali eu pude colocar o meu coração e o meu pai me abraçou e foi uma decisão ali racional, uma decisão inteligível. Lógico que nós teremos algumas crianças que tomarão decisões emocionais. Por isso, intencionalmente, são 3 meses de aula, onde os professores estão atentos ao coração das crianças. Não é simplesmente um derramar, um despejar de conteúdo na mente das crianças, mas principalmente olhar alerta ao coração, às atitudes, aos frutos daquela criança ao longo dos 3 meses, que tem um intercâmbio com o professor, com aquele que acompanha no Kids, a entrevista com os pais para validar se realmente é aquilo que tem sido vivido por aquela criança, por aquele intertim. Então é um processo muito gostoso. Nós não podemos tirar a beleza, a alegria desse processo único na vida dos nossos filhos por uma religiosidade ou até mesmo por uma questão impositiva que nós sofremos ao longo dos anos como igreja, e hoje nós temos que trazer essa leveza celebrando a decisão dos nossos filhos por Jesus Cristo. Bom, vamos lá. Primeiro, a questão dos medos em relação da criança. Porque tem medos, eu vou falar depois dos pais. Os pais têm milhões, né? As crianças é muito bacana, gente. Porque as crianças, os maiores medos. Vamos lá, vai ser bate e responde, tá, pastor? Já é. Pastor, água gelada? Não, quentinha. Sério? Delícia. Água quentinha. É muito fundo? Não, é do tamanho ideal para uma criança de 9 anos conseguir ter equilíbrio e voltar, mergulhar, voltar e dar tudo certo. Não existe risco de afogamento? Nenhum, até porque o pastor está sustentando aquela criança na hora do batismo. Acredito que esse é um dos medos dessas nossas crianças. São medos. E a água é altamente tratada também, viu? E aquelas quinas ali daquela piscina parece ser tão pequena. É pelo efeito da câmera, da transmissão, mas é super suficiente, até porque eu mesmo já batizei um homem de 2,2 metros ali naquele espaço. Então com certeza é suficiente o espaço, os limites, tá tudo tranquilo. Legal. Eles vão aprender muito ao longo desses 3 meses. Alguns pais têm alguns outros medos, que os filhos não estão preparados, que ainda não é tempo. Qual o conselho de pai e de pastor? Então vamos lá, pastor, que o senhor poderia dar para esses pais que estão nos ouvindo? Caminhar junto com seus filhos. Primeiro, estar atentos. Não tem como, não é uma novidade para nós, mas
a função de pai e de mãe requer atenção, requer tempo, requer parar, ouvir, falar, caminhar num parque, não é mesmo? E nesses momentos, nessas situações cotidianas da vida, nós tratarmos daquilo que é muito importante. Então nós vamos falar sobre tantas coisas, mas muitas vezes não paramos, até mesmo por receio nosso, né, para tratar de coisas muito importantes que definem a eternidade dos nossos filhos. Isso é incrível. Então, ouvir os nossos filhos, por que não perguntar: filho, você entende o que é o batismo? Você entende o que é a confissão de Jesus Cristo como seu único, suficiente Senhor e Salvador? Às vezes, numa pergunta dessa, nós vamos nos surpreender com a resposta dos nossos filhos e até mesmo perguntar-nos: e por que até hoje você não quis se batizar? Às vezes a criança vai falar: porque eu tenho medo de água. Às vezes a criança vai responder: porque eu não sei. Às vezes você mesmo vai falar: filho, eu entendi na sua resposta que algumas coisas precisam acontecer na sua vida antes do batismo, para que seja realmente uma declaração convicta sua de que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Senhor e Salvador. Por exemplo, um termômetro para isso é o arrependimento dele do pecado. Os nossos filhos vão errar, é natural, nós erramos. E aí um termômetro é o coração dele após o erro. Filho, você está arrependido? E é coisa linda você ver o choro de arrependimento de uma criança quando peca e tem entendimento que pecou, que desagradou a Deus. E isso é uma coisa linda, só que requer tempo, requer investimento, requer uma caminhada junto. Nós queremos dizer, né? Eu creio que o pastor Rafael fala a mesma coisa. Estamos aqui, sem para caminhar juntos. Você, pai e mãe, são os maiores responsáveis por essa caminhada com seu filho. Seja trazendo até nós, pedindo ajuda, pastor Rafael como pastor e eu, líder do Ministério Infantil, estamos aqui, né? O Intertim é a mesma coisa, a galera do Intertim também está aqui toda para servir vocês, para caminhar junto. Então, se você tem alguma dúvida, pai, mãe ou criança e tim, contem conosco. Exato. Nossa igreja se preocupa com a sua família. Nós investimos no bem-estar do pai, da mãe, do filho, do avô, da avó, do tio. Nós queremos que realmente sua família seja forte, para que nós possamos juntos construirmos e vivermos uma igreja forte. Estamos à sua disposição. Uma coisa eu preciso dizer ainda. Nós não estamos prontos. Nós vamos estar prontos assim que Jesus voltar. Mas nós estamos caminhando para o alvo. Num processo de santificação. Então, juntos, somos melhores, né? Tudo começa na família, né? Fala que juntos somos melhores, tudo começa na família. Juntos a gente consegue, mas separados não. Então, traga seu filho para o Kids, traga seu filho para o Intertim e juntos a gente consegue caminhar e chegar nesse nível de santidade, buscar o alvo que é Cristo e realmente sermos cada dia mais santificados. Caminhar para o alvo, nós temos um alvo. É verdade, nosso alvo é Cristo. Né? E estamos aí. Isso aí, criança. Dizer. Você que está nos ouvindo, Intertim, você que está nos ouvindo, conte com a sua liderança, conte com seus pais, com seus responsáveis para abrir o seu coração. Estamos aqui realmente à disposição para tirar suas dúvidas. E pais responsáveis, que o Senhor cada dia te dê graça, sabedoria e instrução para conduzir os seus filhos, aqueles que o Senhor tem confiado a você, para o caminho de vida e vida eterna. Uhul! Que Deus abençoe. Que Deus te abençoe.